meditar aqui com vocês, meus amados, Provérbios, capítulo 16, versículo 17. É o nosso ponto de partida, amém? E nós temos que prestar muita atenção ao que Deus fala. Por quê, irmãos? Olha aqui para o pastor Helder. Se a vida está na palavra, amém? A vida está na palavra, é ali que eu tenho que focar. Não só focar no sentido de ouvir, não é? Ser apenas um bom ouvinte. Sim, mas no sentido de praticar, de pôr por obras. Então nós temos que prestar muita atenção ao que Deus fala. Por quê? É ali que está o segredo. É ali que está o resultado. É ali que está a bem-aventurança. Amém? O que Deus está falando tem que ser, né, nos detalhes. Às vezes é minucioso, é um detalhe que a gente precisa observar. É ali que está o segredo. Então ele está falando aqui, ó, o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem, vai encontrar o bem. Olha só, acho que tem algum celular despertando aí. Vai lá, é o despertador. Domingo, né? Mas desliga lá. Quem já vai abrir o culto já orienta não ter celular ligado, tá bom? Para não atrapalhar você e as pessoas que estão ali. Então, voltando aqui, ó, atenção, né? Atenção, se atentar com prudência à palavra de Deus. Será o quê? Achará o bem. Então, às vezes as pessoas estão procurando o bem, a bênção, e não estão encontrando. Estão correndo atrás das bênçãos e não estão achando. Estão fazendo inúmeras campanhas, não, eu preciso alcançar essa bênção, esse milagre, eu preciso fechar esse contrato, eu preciso comprar minha casa, preciso pagar minhas contas, preciso sustentar a minha família, os meus cachorros, e não está conseguindo? Preciso casar, me formar. Não, amados, nós temos que atentar para a palavra, e aí você vai encontrar o bem. Repita assim comigo, o bem está na palavra. Amém? É sobre isso. É você atentar com prudência, achará o bem. E ele diz mais, o que confia no Senhor. Olha o despertador aí, ó. É você, Lisandro? Eu vou desligar esse despertador igual Máscara. Quem lembra do Máscara? O desenho do Máscara lá. Ele sacava a marreta e pá! Não era assim? Despertava, ele acordava e blá! Ajuda lá a pastora Paula. Isso, a pastora Paula é técnica em desabilitar despertador. Deu certo? Deu certo? Ela é formada, irmãos. Ela formou em Harvard, né? A pastora formada em Harvard em como desligar um despertador na hora do culto. Mas vou voltar aqui, ó. Olha a mensagem, irmãos. Né? São detalhes. E às vezes um detalhezinho faz a pessoa perder o foco, perder a bênção. Então ele está falando aqui, ó, o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. O bem está na palavra, irmãos. A bênção está na palavra. O bem que você procura, a sua cura, a salvação da sua família, uma vida com paz, uma vida com tranquilidade. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tudo isso está na palavra. Amém? Quem está compreendendo? Tudo está na palavra. E ele diz mais, continuando ali, ó, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Amém? Confiar em Deus, obviamente, é confiar na sua palavra. Se Deus diz não, se Deus diz sim, vai fundo. Ainda que as circunstâncias digam não, porque às vezes a gente vai lidar com situações assim. Quando Deus está dizendo sim para a gente, tudo à nossa volta está dizendo o quê? Mas você fala, meu Deus, o Senhor falou, eu não sei como que vai acontecer, mas vai ser perfeito. Não tem uma canção que é assim? A resposta é que eu vivo de milagres desta vez. Vai ser mais um milagre, eu não sei.
Aí é o Thales cantando, eu consigo. Mas eu sei, vai ser perfeito. Quer dizer, eu não sei como que vai fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Milagre você não explica. Milagre você crê, você vive ele. Se Deus diz que você pode todas as coisas, meu Deus, então eu vou vencer isso aqui. Eu vou superar essa barreira. Eu vou superar esse desafio. Deus falou. Amém? Como virá? Deus sabe. Deus proverá. Quem está compreendendo isso? Não é o Abraão, o filho perguntando, pai, eu estou vendo o cutelo. O cutelo era a faca. Olha a faca, estou vendo o cutelo. Estou vendo a lenha. Estamos indo para o monte, mas cadê o cordeiro? Mal sabia que ele era o cordeiro. E o que Abraão falou? Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Abraão estava confiando em Deus, que Deus ia prover, que alguma coisa ia acontecer. Abraão não sabia de onde viria. E quando Abraão chega lá no monte para poder sacrificar o seu filho, o que acontece? Deus já tinha preparado o cordeiro, já estava tudo preparado. Deus estava somente provando o coração de Abraão. Então, às vezes, nas lutas, quando tudo está dizendo não para você, não é porque Deus não vai fazer, às vezes Ele está provando seu coração. Até onde você vai, até onde você confia. Amém? Irmão, a pessoa que crê em Deus, ela crê até debaixo d'água. Ela crê em qualquer circunstância, não existe não como resposta para ela. Ela vai, e ela consegue. E ela traz o resultado da resposta. E as pessoas falam, como que você conseguiu? Confiou. Então é sobre isso, né? Quem confia em Deus será bem-aventurado. Ainda sobre prestar atenção na palavra, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Põe para mim ali, Arthur, por favor. Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 8. Ó, isso aqui é importante. Capítulo 9, versículo 8. Show? O que diz ali, meus amados? Em todo tempo. Olha aqui para o pastor, todo tempo. Sejam alvas as tuas vestes. Quer dizer, sejam limpas as tuas vestes. E nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Duas coisas que nós temos que observar aqui. Ó. Todo tempo, vestes limpas. Amém? Isso aqui é fundamental. Sobre vestes limpas. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Coloca para mim na NBV, Nova Bíblia Viva. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Sobre vestes limpas. NBV, né? Depois disso, me mostrou na minha visão o sumo sacerdote em pé diante do anjo do Senhor. Olha só, o sacerdote estava em pé diante de Deus, em pé diante do anjo. Amém? Sumo sacerdote em pé diante do anjo. Mas quem estava ali, irmãos? Hã? Lembra daquele desenho que o anjo fica falando de um lado, não é assim? E o Satanás com um garfinho falando do outro, é ou não é? Não tinha muito isso? É assim, irmão. Quer dizer, Josué estava em pé diante do anjo, e quem estava ali também? Satanás, ô bicho chato, é ou não é? Satanás estava ali para quê? Para incomodar, irmão. Para fazer coisa boa, você pode ter certeza que ele não estava. Então estava Satanás ali também. Continuando. Ao lado direito do anjo. O que o Satanás estava fazendo ali? Hã? Quer dizer, Josué do lado esquerdo, o anjo no meio e o Satanás do lado direito, né? Satanás estava fazendo o quê? Acusando Josué. Irmãos, nunca faça o papel de Satanás. Quem acusa, irmãos, é o diabo. Não, aquele fulano, aquela pessoa, isso, aquilo. Nós não temos autoridade para julgar ninguém e para acusar ninguém. Satanás estava do lado direito do anjo, falando, é ele, o culpado é ele, estava acusando o Josué. Nós não temos essa, como que eu posso dizer, essa prerrogativa, né? Não
não abrace o ministério de Satanás, irmão. Qual que é o ministério do Satanás? Ficar acusando. Então Satanás estava do lado direito para acusar o Josué, que era o sacerdote. Continue, prossiga lá. E o anjo do Senhor disse a Satanás: suas acusações são inúteis, Satanás. O Senhor escolheu Jerusalém, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Em outras palavras, você não tem nada a ver com isso, o Satanás, né? O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda, quer dizer, o Senhor te repreenda agora. Esse homem é como um tição tirado da onde? Da fogueira. Irmãos, às vezes tem gente que está assim. Tem gente que está como um tição tirado do quê? Da fogueira. O nosso lugar é no fogo. Amém? Não saia da fogueira. Por quê? O que é um tição tirado do fogo? É uma brasa queimada e apagada, vai apagar. É ou não é verdade? Se você tira uma brasa do fogo, ela está acesa ali queimando e tal, mas se deixar ela lá, ela vai apagar e não vai servir para mais nada. Então nós temos que estar no fogo. Josué era como um tição tirado da fogueira. E diz ali, ó, continua, né? E as roupas de Josué estavam o quê? Impuras. Josué estava com a roupa suja e o Satanás estava acusando ele. Então olha só, a importância, meus amados, de nós mantermos as nossas vestes espirituais limpas. Roupa suja é dar lugar para o diabo acusar. O diabo estava acusando Josué porque as roupas dele estavam sujas. E o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes? Em todo tempo sejam o quê? Alvas as suas vestes. Em todo tempo. Por quê? Porque o tempo que você tiver com veste suja, o diabo te acusa. Quem está entendendo isso? Satanás estava acusando. Por quê? O profeta, o sacerdote estava com roupa suja. Isso vale para mim, isso vale para todos. Amém? Vale para pastor, para obreiro, para membro, para quem está começando, para quem já, né, já é ancião na igreja. Quem está entendendo? Vestes limpas em todo o tempo. Por quê? No tempo que as vestes deles estavam sujas, o diabo estava ali, ó, acusando. Mas o que o anjo fez? Volta um pouquinho ali, ó. As roupas de Josué estavam impuras, enquanto, vai lá, prossiga. Continuava em pé diante do anjo do Senhor. E, quer dizer, ele estava em pé. A roupa estava suja, mas ele estava em pé. O problema é que a pessoa cai. Aí para levantar é difícil. Quem está entendendo isso? Né? Então, com a roupa suja, você faz o quê? Lava. É ou não é? Ou você troca de roupa, compra roupa toda semana. Se for assim, a coisa está boa, né? Pastor lá em casa é assim, ó. Compra roupa na sexta, uso sábado, domingo, na segunda joguei fora já é outra roupa. É o guarda-roupa renovável, né? De toda semana. Não vai fazer isso. Você faz o quê? Lava. É claro que tem roupa que não dá mais, né? Tem roupa que não dá mais, né? Que às vezes não está dando nem para virar pano de chão, aí tem que descartar. É ou não é? Mas não, você não vai usar uma roupa hoje, amanhã vai jogar fora. É ou não é? Você vai lavar, você vai a manutenção. E as nossas vestes espirituais são assim. Ele continuava em pé diante do anjo do Senhor, prosseguindo lá, ó. Então o anjo disse aos que estavam junto a ele, olha lá, tirem as roupas impuras desse homem, né? E depois voltou-se a Josué e disse, prossiga lá, veja, eu removi o seu pecado e agora vou lhe dar, continua ali, ó, roupas novas de festa. No caso de Josué, trocou as roupas, glória a Deus. Existem momentos que tem que trocar mesmo. Tem que abandonar aquela roupa e Deus tem que dar roupa nova, que é o caso de Josué, mas nós já vamos lá em Apocalipse, né? Para você entender o que é lavar as vestes. Olha lá, roupas de festa, prossiga. Em seguida o anjo do Senhor disse, olha o que o anjo vai dizer. Coloquem um turbante limpo sobre a sua cabeça, uma mitra limpa sobre a sua cabeça, prossiga. E colocaram o turbante nele e o vestiram. E o anjo do Senhor continuava ali, de pé. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali, ó.
Quando Josué estava vestido, o anjo do Senhor falou solenemente ao sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você observar cuidadosamente o que eu ordeno e andar nos meus caminhos e me obedecer fielmente, ficará sendo responsável pelo meu templo, quer dizer, ocupará um lugar de honra, para conservá-lo sempre santo, aleluia. Você poderá entrar na minha presença quando que? Oh, glória a Deus. Irmão, você tem as vestes limpas, você pode entrar na presença de Deus quando você quiser. Amém? Você tem autorização, você tem autoridade no mundo espiritual. Você tem autorização, você tem essa, como que eu posso dizer? Essa abertura perante Deus. Ah, pastor, mas como que eu vou ter essa abertura nos dias de hoje? Através do sangue de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz que o sangue de Jesus é o novo e vivo caminho que nos dá acesso ao Santo dos Santos. Mas por que o sangue nos dá acesso? Olha só, entenda. Para entrar na presença de Deus, eu preciso de vestes limpas. É o que era a regra do sacerdócio no passado, que pode se aplicar também hoje. As nossas vestes espirituais, nós, a igreja, nós fomos constituídos perante Deus como rei e sacerdote. Então, para estarmos diante de Deus, temos que estar com as vestes limpas. Mas o que nos dá a condição de ter as vestes limpas? O sangue do Cordeiro, que é o novo e vivo caminho, que nos dá acesso. E aí no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Põe para mim lá, Arthur, põe na NBV também, pode deixar na NBV. Apocalipse 22, 11. Olha isso. Quando chegar aquele tempo, essa hora vai chegar, irmão. Todos os que praticam o mal, praticarão o quê? Cada vez mais. Irmão, você vê que tem gente que está se afundando cada vez mais no mal, tem ou não tem? Tem gente que está se afundando cada vez mais na maldade, na depravação, na vida errada. E olha aqui para o pastor Helder, a tendência é piorar, você vai encontrar muito mais gente assim, em depravação. E hoje, irmãos, hoje você vê essas coisas sendo explícitas, abertamente às pessoas. Às vezes você encontra essas depravações, por exemplo, em shows que fazem por aí. Há uns meses atrás veio uma cantora famosa, fez aqui no Brasil, fez até ritual satânico em cima do palco. Orgias, cenas de orgias em cima do palco para todo mundo ver. Misericórdia. Quem está entendendo isso? Quer dizer, está se tornando uma depravação. Olha só, eles estão tentando impor uma aceitação. E tem muita gente embarcando nessa. Tem muita gente assim, praticando cada vez mais. E diz aqui, o praticarão cada vez mais, continue lá, prossiga lá. Aquele que é imundo se tornará cada vez mais o quê? Depravado, irmãos. Irmão, depravação. Esses dias eu falei sobre aquele travesti na bancada da universidade. Quem viu isso? Misericórdia, irmão. Misericórdia. Se tivesse gente séria ali, já tinha, no mínimo dado um corre nele. É ou não é? Ou não sei se meu amigo, minha amiga, não sei. Enfim, dava pelo menos um corre. Você vai mostrar esse negócio aqui lá em outro lugar, menos aqui. Mas não, irmão. Tinha gente que estava lá, numa bancada de uma depravação. Então a gente começa a ver uma aceitação dessas coisas. Por que uma aceitação? Eu não digo que não é nem um projeto político, ideológico. Não é essa a questão. É a questão que a moralidade do povo está cada vez mais baixa. Então a moralidade cada vez mais baixa vai se tornar uma coisa aceita, e vende. Muitos acabam aderindo a isso e querendo viver dessa maneira. Enfim, é o que a Bíblia está falando. Aquele que é imundo se tornará cada vez mais depravado. Não vai ter limite, irmão, para a depravação das pessoas. Continue. Os homens de bem continuarão a praticar o bem. E aqueles que são santos prosseguirão em santificação.
eficaz. Em outras palavras, estamos vivendo em tempos de decisão. Tem gente que vai para a depravação total, agora tem gente que vai se santificar, que vai se consagrar e vai se tornar cada vez mais uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Tem gente que vai se tornar cada vez mais uma bênção nas mãos de Deus, santificando a vida, se entregando, se doando, como diz o apóstolo Paulo, gastando a sua vida em prol da obra, em prol do reino, e glórias a Deus. Então, é uma, como que eu posso dizer? Podemos dizer uma polarização. É uma polarização entre aqueles que vão se santificar e os depravados, né? Entre aqueles que têm ali o caráter de Jesus Cristo. Não estou falando de moralidade, não é moralismo, mas uma pessoa que tem o temor de Deus, ela tem os princípios que são morais, e aqueles que são imorais. Então vai haver sim essa polarização, irmãos. Não vai haver não, já está acontecendo. Quem está compreendendo isso? Não é? Então decisão, prossiga lá. E aí olha o que Jesus fala: escutem, eu venho em... Jesus está voltando, hein? Ele está dizendo, eu venho em breve. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos para Deus é como se fosse o quê? Um dia. Eu venho em breve. Prossiga. A minha recompensa está comigo para retribuir, vai lá, a cada um de acordo com as obras que... Então não embarca, irmãos, nessa teologia, esse pessoal que começa, como que eu posso dizer? Que transforma a graça de Deus em um passaporte livre para o pecado. Ah não, porque não são as minhas obras, é o sacrifício de Jesus. Sim, é o sacrifício de Jesus. A obra de Jesus na minha vida, ela vai mudar a minha vida. E consequentemente, se houver uma mudança aqui, as minhas obras serão diferentes. Quem está entendendo isso? Olha aqui para o pastor Helder, as minhas obras são uma confirmação da obra de Deus redentora na minha vida. Se a obra que ele fez valeu para mim, então as minhas obras, as minhas atitudes vai ser diferente, irmãos. Agora, uma pessoa que diz que aceitou Jesus Cristo, que diz que é cristã, e ela vive como se acreditasse no diabo, irmão. É fofoqueira, vive acusando os outros, vive apontando o dedo, vive metendo o bico na vida de quem não é para, né? Enfim, vive uma vida religiosa. Que obra é essa? Ah, não, porque eu não sou salvo pelas obras. Cada um vai ser retribuído de acordo com as obras que praticou. Amém? Então nós temos que verificar assim, se as minhas obras são compatíveis com as obras de alguém que teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Então não é banalizar, não é a salvação, a graça de Deus. Não, é viver a graça de Deus. Isso vai implicar sim, isso vai mudar minha postura, minha conduta, as minhas obras, a minha maneira de falar, de olhar, de observar, de pensar, de reagir aos problemas. Outrora, né, a pessoa diz, pastor, não levava desaforo para casa, não. Esses dias eu estava falando com um pastor nosso, um pregador nosso, que antes de se converter, andava armado, andava com 6 armas, nunca cometeu crime, Deus livrou, mas a família dele falou, pastor, da minha família, misericórdia, né? Irmão preso, condenado, assim, família que não levava desaforo, o pastor andava armado com 6,38, falei, meu irmão, deixa eu ficar longe de você aqui, ó. Deixa eu ficar para cá, até brinquei com ele, fica aí. Mas brincando, hoje é um pastor que você olha para ele e fala assim, meu, nunca que esse homem andou armado, nunca que esse homem andou, né, fazia o que fazia. Claro que fez, mas foi o quê? Transformado. Tinha um irmão lá em Santa Catarina, o nome dele era Lorival, ele falou, é a mesma coisa, testemunho igualzinho dele. Ele falou, pastor, eu era terrível, a esposa dele tinha medo, o bicho andava armado, não levava desaforo para casa e tal. E eu não conhecia o Lorival desse jeito, eu conheci ele, irmão, olha, uma ovelha. Né? O cara mais tranquilo que eu já conheci na minha vida, irmãos. Se olhar para o Lorival, você fala assim, meu Deus, esse homem é a paz que anda, a paz em pessoa. Mas foi transformado, ele foi transformado pelo Evangelho. Deu para entender?
Então, olha só, a obra de Jesus Cristo, né, que foi feita na vida dele, do Lorival, do pastor, de todos, implicou no quê? Numa transformação, numa mudança da obra da pessoa propriamente dita. Então, as obras, sim, irmãos, têm um peso diante de Deus, porque as nossas obras são um reflexo daquilo que Deus fez na nossa vida. Uma pessoa que vivia magoada, traumatizada, que qualquer coisa se sentia ofendida, e hoje já não mais. Hoje passou, graças a Deus, né? Eu já fui uma pessoa que precisou muito de ajuda. Hoje Deus está me usando para ajudar. Quer dizer, a obra muda. Quem está compreendendo isso? Então é meio uma coisa sem nexo, né? Não, porque você não precisa de obras. Não é questão de precisar ou de não precisar, é questão do reflexo da obra que Deus fez na nossa vida. É uma consequência. A obra não é uma necessidade. Não, eu preciso ter obras, eu preciso mudar. Não, a obra é uma consequência da obra de Deus em nós. Então não é sábio, não é inteligente dizer que alguém, não, você não vai ser salvo pelas obras, você pode fazer o que você quiser, você pode pintar e bordar, Jesus já te salvou. Não, mas às vezes é isso que prega, não é? Então, cada um de acordo com as obras que praticou. Prossiga lá, para a gente adiantar aqui, ó. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Prossiga. Felizes, vamos lá? Os que lavam as suas vestes. Olha o verbo no presente. Lavam. Não é aqueles que vão lavar ou os que lavaram. Os que lavam, o verbo está no presente. Felizes os que lavam, né? Volta ali, ó. As vestes, as suas vestes, prossiga lá. Para terem o direito de comer do fruto da árvore, da vida e de entrar pelos portões da cidade. Coloca esse versículo, Arthur, esse 14, o início do versículo 14, na corrigida, na versão corrigida. Bem-aventurado, é que tem uma palavrinha que faltou ali que eu quero complementar aqui, ó. Aqueles que lavam, vai lá, as suas vestiduras, aonde? No sangue do Cordeiro. Amém? Não é com homo não, né? Sabão em pó. Eu conheço o homo, eu nem sei se tem, deve ter outros aí, né? Minerva, alguma coisa. Oi? Fazer propaganda de graça aqui não, né? Fazer propaganda do sangue do Cordeiro. Esse sangue é bom, irmão. Fica branquinho, diga a glória a Deus. Né? Lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Repare que o verbo lavar está no presente, então todo dia você tem que lavar suas vestes. Sujou as vestes, faz o quê? Sangue do Cordeiro. Sangue de Jesus tem poder. É ou não é? Para lavar as vestes. Diga a glória a Deus. Sangue de Jesus tem poder? Sim. Para lavar as vestes e para purificar. Agora, demônio você não expulsa no sangue de Jesus, tá? Você, né, tem gente que fala assim, não, meu Deus, manifestou o demônio, ela pega a Bíblia, né? Acontecia muito isso, pegava a Bíblia, batia na cabeça, sangue de Jesus, sai pelo sangue de Jesus. O diabo vai olhar e vai rir dela. Por quê? Demônio se expulsa pelo nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônio, não é pelo sangue. A gente tem que entender, irmão. Né? A gente tem que entender quais são as ferramentas espirituais. O nome é para quê? Para expulsar demônios, para falar novas línguas, para colocar as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Quem está entendendo isso? Não é? E o sangue é para quê? Para lavar as vestes, para purificar pecados. Amém? Às vezes a pessoa está usando sangue por uma finalidade que não é. O sangue de Jesus sai pelo sangue de Jesus. Não vai sair, irmão. Não vai sair. É a mesma coisa eu querer usar essa Bíblia. Qual que é a finalidade da Bíblia? É a palavra, meditação, pregar, né? Ah, não, mas eu não quero, eu vou, essa Bíblia agora vai ser o meu microfone. E eu começo a querer usar a Bíblia como microfone. Vai dar certo? Não vai. Cada instrumento tem a sua finalidade. O nome de Jesus
é para uma coisa, o sangue de Jesus para outra. Amém? Quem está compreendendo isso? Então, sim, o sangue de Jesus tem poder. Para quê? Para lavar as vestes. Poderoso, diga a glória a Deus. E aleluia. Então, olha só, em todo tempo sejam alvas o quê? As suas vestes. E para você ter as alvas, né? As suas vestes alvas, brancas, limpas. O sangue de? Lava no sangue de Jesus. Oh, Senhor, me purifica. Me lava no teu sangue, me santifica. Apaga, meu Deus, as minhas transgressões, lava as minhas vestes todo dia. Amém? Sujou as vestes, creia na misericórdia, creia no sangue de Jesus Cristo, lava e purifica ela. Diga a glória a Deus. Amém? Ah, pastor, mas eu não gosto de lavar roupa, não. Lavar roupa não é comigo. Aí, paciência, né? É ou não é? Paciência. Mas pelo menos a roupa espiritual tem que lavar. Amém? Tem que lavar todo dia. Mas voltando aqui, ó. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo aonde, igreja? Nunca deixe faltar unção. A unção nunca pode faltar. Mateus capítulo 25. Vamos lá. Novo Testamento. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Amém? 10 virgens. Que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Irmãos, olha só. Aparentemente, tudo igual, tudo igual. Às vezes você vai encontrar na igreja, parece que está todo mundo igual, né? Na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito. E às vezes a diferença, olha aqui para o pastor, é mínima, é uma diferença mínima, só que essa mínima diferença, de fato, faz diferença, irmãos. De fato faz a diferença. E aí você vê que uns conseguem despontar, abraçar as oportunidades e outros acabam se esbarrando com as portas fechadas. Repare que a Bíblia está falando de 10 virgens. As 10 eram virgens, não é? As 10 eram virgens. O que mais que elas tinham de igualdade entre elas? Que tomando as suas lâmpadas. O que a lâmpada representa? A fé. As 10 tinham fé. As 10 tinham fé, tinham lâmpada. A lâmpada representa isso, a fé. E a lâmpada das 10 estavam acesas. O que mais que tinha de comum entre elas? As suas lâmpadas fizeram o quê? Saíram ao encontro de quem? Do esposo. As 10 estavam buscando o noivo, que é Jesus Cristo. Então, não foi assim, 5 eram profanas, 5 eram depravadas, outras 5 eram virgens, santas, 5 estavam procurando o noivo, e as outras 5 estavam procurando o capeta, o Satanás. Não. As 10, mesmo padrão, mesmo propósito, buscando a mesma coisa, possuíam lâmpadas. Só que aqui um detalhe, irmãos. É isso que diz lá em Provérbios. Nós temos que atentar para a palavra. Aquele que atenta prudentemente para a palavra vai achar o bem. O que é você atentar prudentemente? É você observar com cautela a palavra de Deus. Então, às vezes, a falta de cautela, a falta de cuidado, leva muitas pessoas que estão no mesmo propósito, na mesma intenção, com o mesmo projeto. Não era um projeto profano, não era um projeto de impiedade, não era um projeto maligno, carnal, não, elas tinham um projeto espiritual de encontrar com o noivo. E o que faltou naquelas mulheres? Atenção, cuidado, não em todas, em 5 delas. E é o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. 5 delas eram prudentes.
prudentes. Em outras palavras, eram cautelosas com a sua fé. Irmão, se a gente não tem cautela, se a gente não tem cuidado da nossa fé, da nossa vida espiritual, sabe como que a Bíblia nos trata? De louco, irmão. É a Bíblia que trata de louco. Então tem muita gente que está louco, que está ficando louco dentro da igreja. Por quê? Porque ela está buscando Deus, ela está indo ali, né, no propósito, ela acredita, mas está faltando o quê? Cautela para ela. E essa falta de cautela é loucura. Por quê? Porque ela vai correr atrás do vento. Repita assim comigo: a falta de cautela e de prudência é perda de tempo. Irmã, perda de tempo. A pessoa que não tem cautela com a fé dela está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo, irmãos. E vou além. Talvez para Deus não tenha diferença nenhuma do ímpio lá fora. Por quê? Porque assim como os ímpios vão bater na porta, vão tentar de tudo entrar e não vão entrar, uma pessoa que não leva a sua vida espiritual com cautela, também vai ficar para lá de fora. Olha só, irmãos. Então nós temos que entender isso. Nós temos que ter cautela na nossa fé. Se a Bíblia está dizendo em todo tempo sejam alvas as suas vestes, Deus dá a condição das suas vestes ser limpa todo dia. Sangue de Jesus Cristo. Mas tem gente que deixa passar batido. Se a Bíblia está falando nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, irmão, não deixa faltar o óleo. Falta tudo, pode faltar o arroz na sua despensa, pode faltar a água, pode faltar o suco na geladeira, pode faltar o dinheiro na sua conta, pode faltar o que for, não falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém? É sobre isso. É sobre isso, pastor, não está faltando nada na minha geladeira, glória a Deus, mas como está a sua cabeça? Como está o óleo de Deus na sua vida? Pastor, estou na reserva. Louco, louca. E quem disse isso aqui não é o pastor Helder, não. Quem fala isso aqui é Deus. Loucura, irmãos. 5 delas eram prudentes. E 5 eram o quê? Loucas. Mas por que era louca? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, não foram cautelosas. É loucura, irmãos. Loucura você embarcar numa viagem que você sabe que você não vai chegar. É loucura ou não é? Lembra daquele avião que caiu da Chapecoense? Quem lembra? Por que o avião caiu? Porque o piloto foi louco, a empresa foi louca. Eles foram loucos de querer chegar num determinado país sem ter o combustível. Loucura, irmãos. E tem muita gente andando na reserva, que se acontecer o imprevisto, ela não vai ter combustível, ela não vai ter fogo, ela não vai ter fé para continuar. Então loucura é você calcular um trajeto, não é? E você se preparar exatamente para aquele trajeto, sem calcular a margem de erro, o tempo de espera. Irmãos, tudo que você for fazer, faça com sobra. Amém? Não seja aquela pessoa, não, pastor, comigo é tudo no conta-gota, louco. Porque se der errado o teu cálculo, uma gotinha pode fazer falta. Pode fazer falta, irmãos. E fez falta para aquelas 5 loucas. Elas não estavam esperando que o noivo ia atrasar, porque num casamento, quem chega primeiro, o noivo ou a noiva? O noivo chega primeiro. Pelo menos na nossa tradição, né? Na cultura, geralmente quem chega primeiro do casamento é o noivo, depois vem a noiva, né? Que leva um tempinho. O meu demorou um tempão, achei que a Bruna tinha até desistido já. É verdade. Geralmente demora 1 hora, a Bruna levou 2.
Diz ela que esqueceu a aliança em casa, meu Deus do... E aí a gente casou em São Paulo, em Interlagos. Eu casei lá em Interlagos, da igreja da Saúde. Da Saúde não, casei na igreja de Santa Amaro. E aí estava tendo corrida no dia. Foi isso mesmo, Bruno? Tendo corrida. Ela morava ali em Interlagos, na região de Interlagos. Esqueceu a aliança em casa, tem que voltar, pegou trânsito. Eu sei que deu uma hora e pouco, a Bruna nada. Minha família devia ter falado, meu filho, desista lá. Desista porque ela já desistiu. Falei, não, vou até o fim. Tô que nem Jacó, só saio com a minha bênção. É ou não é? Porque geralmente quem atrasa é a noiva. Só que aquelas noivas calcularam errado, irmãos. Olha só, o reino de Deus não é igual ao reino dos homens. O reino de Deus, ele se assemelha, ele é parecido, mas não é igual. Existem as suas características, e aí eu tenho que atentar para os detalhes, aí eu tenho que ser prudente. Amém? Então a pessoa prudente, ela não se prepara só para aquilo, para aquele momento, para aquela viagem, para aquele projeto. Eu vou construir, tudo bem, você vai construir, não, né? Provavelmente eu vou gastar X, e ela fala, não, é só isso que eu tenho, é isso que eu vou investir. Às vezes não, mas às vezes vai ter que usar uma verba maior. E quem é prudente se prepara para os imprevistos, irmãos. Amém? Então, trazendo isso para o mundo espiritual, a sua cabeça tem que sobrar azeite, irmão. Amém? A sua vasilha tem que transbordar de azeite. Por quê? Para você ter azeite para ir até o fim. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Quem está entendendo isso? Amém? As loucas, tomando as suas lâmpadas consigo, não levaram azeite. Mas as prudentes, as cautelosas, levaram azeite em suas, quer dizer, levaram a sobra, né? Quem é prudente sobra, irmãos. Isso é importante. Amém? Na vida, tudo que você for fazer, faça com sobra. Em nome de Jesus. Já viu? É melhor sobrar do que faltar. Com Deus é assim. Eram 5 pães e 2. Jesus multiplicou, 15.000 pessoas comeram. Ô Pedro, como está aí? Jesus, pensei que esse povo não ia parar de comer mais. Olha, por um fio, Jesus. Foi assim que aconteceu? Sim ou não? Não, sobraram 12 cestos o quê? Se aquele povo quisesse comer mais, ia sobrar, irmão. Com Deus é assim. Nada com miséria. Quem está entendendo isso? Para tudo, irmão, que você vai fazer na sua vida, na sua oração, sobre na oração. Pastor, eu oro todo dia. Ela ora 1 minuto, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, abençoe o dia de amanhã, que eu possa dormir em paz. Né? Tá faltando na oração. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono, mas ela fica ali, assiste 3 temporadas de Netflix em um dia, irmão. Louco! Louca! Não pode, irmão. A gente tem que sobrar. Quem está entendendo isso? Estou dizendo que é errado você assistir lá o seu seriado, se estiver te atrapalhando, não é? Amém? Eu conheci alguém que está fazendo jejum de dorama, irmão. Já pensou? Eu já vi jejum de tudo. De Dora, agora de Dora, mas não é assim, né? Às vezes acontece. Teve um pregador famoso, fez jejum de Coca-Cola, irmão. Chegou a tomar Coca-Cola, meu Deus do céu. Bebia que nem água, né? Para ele não era nem uma garrafa de 2 litros, é um garrafão de 20 litros, né? Que ele abria ali. Tem que fazer jejum de Coca-Cola, Às vezes é o que está te atrapalhando, né? E tem que sobrar na oração. E ele fala até de seriados, irmãos, né? Ele falou que aquilo estava atrapalhando, ele não tinha tempo para orar, para ler Bíblia, para buscar. E quando ele começou a cortar essas coisas, se dedicar à palavra, à oração, o ministério dele teve um salto gigantesco. Amém? Então a gente tem que, né? Tem gente que está sobrando em alguma coisa, está faltando na outra. Ela está faltando onde não era para faltar e está sobrando. Quem está entendendo?
Nós temos que sobrar nas coisas de Deus. Amém? Com sobra. Que foi o caso das prudentes. Diz ali, ó, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então elas levaram as lâmpadas e as vasilhas. E o que acontece? Versículo 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Demorou, o esposo demorou, irmãos. E às vezes Deus tarda, não por acaso, irmãos, para fazer uma separação entre aqueles que estão de fato preparados e aqueles que não estão. A demora da bênção, ela vai mostrar o nosso preparo ou o nosso despreparo. É isso. É isso que mostra, né? No caso de umas, diz aqui, ó, mas à meia-noite, na hora que elas nem esperavam, hein? Já pensou, irmão? Geralmente casamento marca que horas? Marca num feriado, tem casamento que faz de manhã, é ou não é? Tem casamento que faz à tarde, finalzinho do dia ali. Eu já fiz vários casamentos, irmão. Ninguém nunca mandou um convite para mim, falou, pastor, quero convidar o senhor para o meu casamento, vai ser meia-noite o meu casamento. Falei, meu filho, você não tem o que fazer da vida, não é? Eu nunca vi alguém casando meia-noite. Alguém já viu? Pelo menos nunca vi. É? Alguém aqui casou meia-noite? A senhora, dona Elba? Ah, tá, levantou a mão ali. Meu Deus do céu. Né? Difícil, né? Difícil. Geralmente à tarde, tá? Mas o noivo chegou o quê? Meia-noite, mano. Esse noivo estava atrasado, hein? Mas por que às vezes o noivo atrasa? Exatamente para isso, irmãos. E olha só, atrasou e veio num horário que ninguém esperava. E às vezes o milagre é assim, irmãos. A resposta de Deus ela é assim. Ela demora e ela vem numa hora que você menos espera. Para quê? Para ver se você está ligado, conectado, se você está preparado de verdade. Para não dizer que aquela pessoa entrou porque foi favorecida. Não, meu amado, minha amada. No reino de Deus não tem os queridinhos e queridinhas de Deus. Existem aqueles que se preparam. Amém? Meia-noite. À meia-noite veio o esposo. Imagina a correria, o alvoroço naquelas mulheres lá. Meu Deus, o esposo chegou. Ai, meu Deus, cadê minha maquiagem? Cadê minha... Deixa eu passar, corre. Né? Talvez tinha mulher que estava preocupada com a maquiagem, as outras já estavam preocupadas com a lâmpada. Com o que realmente era importante, diga glória a Deus. Não que seja errado as mulheres se maquiar, pelo amor de Deus, né? O pastor Helder pregou que não pode maquiar, tem que cuidar só de... Aí aparece a mulher barbuda, né? Misericórdia. Esses dias eu coloquei lá no Instagram, alguém viu aquele negócio lá? Misericórdia, vou mandar para mim, eu falei, Jesus. Foi Deus que me deu. Jesus amado, irmão. Cada loucura que aparece, é ou não é? Aí começa a aparecer. Não. Esquece isso. Amém? Você pode se produzir, se arrumar, mas foca na lâmpada, foca no espiritual. Diga a glória a Deus. Amém? É a lâmpada, irmãos. É o que diz ali, ó. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. As prudentes estavam sendo o quê? Prudente. As prudentes, não vou emprestar, se eu emprestar para vocês, vai faltar para nós. Irmãos, olha aqui, pastor Helder, vai ter que existir momentos que você tem que dizer não, hein? Tem momentos que as pessoas vão pedir algo emprestado para você, que se você dizer sim, vai dar ruim para você e vai dar ruim para ela também. Então, olha só, mas a pessoa que tem a unção, esse é o segredo, irmãos. Esse é o segredo. Pastor, quando eu devo e quando eu não devo emprestar? Isso não é uma pergunta que se faz. Porque se você tem a unção te ensina o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Quem está compreendendo isso? Agora, se está faltando a unção, a pessoa não vai conseguir discernir. Então, naquele momento, não era a hora de emprestar.
As prudentes, ó, não seja o caso que falte a vós, a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Elas não foram mal educadas, elas foram verdadeiras. Para você dizer não para uma pessoa, você não precisa ser mal educado com ela. Amém? Quem está entendendo isso? Ó, se eu emprestar para vocês, vai faltar para a gente, para vocês, não vai dar certo. Então vai lá, vai aonde que, né? Ide aos que vendem, não é o que ele falou aqui, elas falaram aqui, ó. A nós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. Olha só, irmãos, as prudentes já deram até a dica para elas. Ide o quê? Antes. Quem é prudente vai antes, irmãos. Mas eu pergunto, elas foram antes ou foram depois? Foram depois. Repita assim comigo: prudência nos faz antecipar. A loucura atrasa a nossa vida. É assim, irmãos. Quem é prudente vai antes. Quem é louco vai depois. O louco é aventureiro. Ele vai tentar a sorte. É verdade. Nossa, ainda bem que você me deu essa dica. Não deu para ir antes, mas eu vou agora. Elas foram, irmão. O que acontece ali, ó? Ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. Continue. E tendo elas ido comprá-lo, não deu. Elas foram. Antes ou depois? Depois. Tendo elas... E aí que é loucura duas vezes, né, irmão? Por quê? Olha aqui para o pastor Helder. Para ter o óleo tem que pagar o quê? Preço. E qual que é a loucura duas vezes? É você querer pagar o preço quando não tem mais o que fazer. Essa é a loucura, irmãos. A loucura é pagar o preço depois. Porque quem paga o preço depois paga mais caro e ainda corre o risco de não dar certo. Tem muita gente vivendo aí essa loucura. Tendo elas ido comprá-la, elas foram pagar o preço. Mas o que aconteceu? Chegou o esposo. Olha só, elas saíram em busca do esposo. Mas quando o esposo chegou, elas saíram em busca do quê? Do azeite, irmão. Loucura isso. Que elas tiveram que voltar no meio do trajeto. Então tem gente que está tendo que voltar no meio do trajeto. Ela está tendo que interromper o que ela ia fazer para fazer o que ela deveria ter feito o quê? No início, irmão. Isso é loucura. Isso é loucura. Loucura ao quadrado ainda. Quem está entendendo isso? Elas foram comprar, já devia ter comprado. Chegou o esposo. O que aconteceu? E as que estavam o quê? Preparadas. Entraram com ele para as bodas. As preparadas entraram. E ó, fechou-se a porta. Aí já era, irmão. Fechou-se a porta, prossiga. E depois chegaram também as outras virgens. Podia falar as outras loucas de uma vez, já é ou não é? Mas aí, o texto foi até, né? Pegou leve com elas. Chegaram as outras virgens, não eram as outras profanas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Nos preparamos, também estamos aqui, Senhor, deu um vistozinho e tal, mas já resolvemos, pode abrir, pode abrir, pode abrir. Ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos... Quem são vocês? Que coisa, irmãos. Isso aqui não era para o ímpio, para uma pessoa que está se depravando cada vez mais. Essas palavras foram para 5 mulheres virgens que se prepararam para o encontro com o Salvador, mas não se prepararam como deveriam, e que ao chegarem diante do Senhor, escutam isso: quem são vocês? Digo-vos que não vos conheço. Tudo isso por falta do quê? De cautela, de prudência, irmãos.
Então nós temos que ter cautela na nossa fé. Nós não podemos viver uma fé de qualquer maneira. Quem está compreendendo isso?